né? Hoje é um dia muito especial, estamos no Natal, né? Na oitava do Natal, estamos nessa semana rica que é o Natal, com o coração, né, exultante de alegria pelo nosso pequeno Jesus que nasceu para nós. E estamos a portas, né, do dia primeiro dia do ano civil, em que celebraremos, né, dia 1º, Santa Maria, Mãe de Deus. E também celebraremos o Dia Mundial da Paz. É um dia muito rico, dia 1º. Nós temos algumas celebrações, a oitava do Natal, a circuncisão de Jesus, o Santíssimo Nome de Jesus, onde foi dado o nome de Jesus, a solenidade de Maria, Mãe de Deus, e o Dia Mundial da Paz, que foi instituído pelo Papa Paulo VI. Então, é um dia que antecede, né, hoje antecede um dia muito especial, muito feliz para nós, que é o dia 1º, né? E hoje nós vamos falar sobre a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que é um dogma, é um dos dogmas, né, sobre Nossa Senhora. Então, falando um pouquinho também sobre esse Dia Mundial da Paz, né? Nós temos, assim, um compromisso grande, né, de levar essa paz a todos os nossos irmãos, viver essa paz no nosso coração. E Nossa Senhora tem, todas as aparições dela, ela tem pedido, né, rezar pela paz, oração, penitência, orar pela paz. Então, esse dia 1º que foi consagrado também à paz, nesse momento do mundo que estamos vivendo, com o mundo de guerras, de discórdias, as pessoas com os corações endurecidos. Então, nós temos que promover essa paz no nosso meio. Temos que levar essa paz no nosso coração, nas nossas palavras, na nossa forma de agir e ser, né? Inclusive, eu queria até partilhar com vocês desse livro do Gabriel de Santa Maria Madalena, um trecho muito lindo que ele fala sobre a paz, porque muitas vezes a gente quer cobrar a paz dos governantes, daqueles que estão em guerra nos outros países, mas nós precisamos começar a paz na nossa casa interior, no nosso coração. São Paulo nos diz que o quanto depender de você que haja paz. Então, muitas vezes a gente espera que o outro faça a paz, mas não parte do nosso coração. Então, tudo que você puder fazer para que haja paz na sua casa, ser a menor, se humilhar, pedir perdão, né, transmitir essa paz, é isso que Deus nos pede, é isso que Deus está precisando de nós nesse mundo de hoje. E esse Gabriel de Santa Maria Madalena chama Intimidade Divina, um livro muito precioso. Ele diz, né, que assim, recorda assim o Concílio Vaticano II, que não podemos ser verdadeiros pacíficos, ou seja, construtores da paz, sem sacrifício pessoal. Como se imolou Cristo para reconciliar os homens com o Pai, para destruir o ódio, para dar aos fiéis o espírito de amor, assim deve ser o cristão, construtor de paz, com esforço pessoal. Não achar que é o outro que tem que dar o primeiro passo, partir de mim. Tudo que depender de mim, que haja paz. Essa palavra me acompanha todo dia, quando eu estou na rua, na comunidade, em casa. Eu sempre falo, meu Deus, o que depender de mim, o que eu puder fazer em relação ao outro, que haja paz. Não pode o discípulo de Jesus se pôr à espera de que os outros construam a paz, ou muito menos exigir que venha a paz à custa dos outros. Então, esse é o pedido de Deus para nós, junto com a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que nós sejamos instrumentos de paz. Lembrar de Nossa Senhora, né, pensar em Maria, Mãe de Jesus, na maternidade de Maria, a gente se lembra, nesse momento lindo que vivemos, do nascimento de Cristo, do nascimento dele em Belém. Naquele lugar, naquele estábulo simples e humilde, o Filho de Deus. Então, Deus nos mostra, através desse gesto dele já nascendo no ventre de Maria, e depois ainda nascer num estábulo, de que o caminho da salvação, para chegarmos à salvação, é a humildade, é a simplicidade, é o despojamento. O mundo está nos chamando para um outro caminho.
né? E muitas vezes a gente custa entender isso e custa a dar passos, né, reais de humildade, de simplicidade, abrindo mão daquilo que é supérfluo para seguir a Jesus, para nos abandonar a Ele totalmente. Então, Jesus nasceu em Belém. Belém, o que significa a palavra Belém? Casa do pão. Então, em Belém, na casa do pão, nasce o pão vivo. O pão vivo que hoje é o nosso alimento, o sustento da nossa caminhada. Qual é o sustento da caminhada nossa, nós peregrinos nesse mundo? A graça santificante do batismo e o pão eucarístico. Jesus, o pão eucarístico. Aquela pequena criança que estava ali naquele estábulo. Tem uma homilia que eu, todo Natal, e às vezes até durante várias vezes ao ano, eu medito do Papa, da época do Papa Paulo, do Bento XVI, o Papa Bento XVI, ele fez uma homilia no período do Natal, ainda Papa, né, que ele faz uma pergunta, uma meditação no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 9. Então, nesse versículo, Pilatos, diante de Jesus, pergunta a Jesus: de onde és tu? De onde és tu? Os outros evangelistas não fazem essa pergunta a Jesus. Fazem: tu és o rei dos judeus? Mas São João, ele pergunta, né, no Evangelho de São João, Pilatos pergunta a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não respondeu, né? E aí o Papa continua meditando. O que vemos além da gruta? O que vemos além da gruta? Porque ali a gente vê um pequeno menino, pobre, desprovido de tudo, sem ter um lugar onde nasceu, nem uma hospedaria ele teve. Então, o que nós vemos além da gruta? E o Papa, na época, concluiu: há algo de misterioso em sua origem, que vai além da gruta. Há algo de misterioso naquela origem de Jesus ali na gruta. Então, a gente consegue contemplar, olhando para aquele menino, que ele veio do céu, que ele veio do coração de Deus, que ele saiu da Trindade, né? No princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, no princípio, estava na Trindade, ele se fez carne e habitou no nosso meio. Então, o Verbo sai de dentro da Trindade para o ventre de Nossa Senhora. É grande demais para a gente poder entender, mas precisamos contemplar esse mistério diariamente quando rezamos o nosso rosário. É preciso mergulhar cada vez mais nesse mistério da encarnação do Verbo. Porque a encarnação do Verbo está ligada à maternidade de Nossa Senhora, está ligada ao dogma da Imaculada Conceição. Todos os dogmas de Nossa Senhora estão interligados dentro de um grande mistério, né? Também, quando a gente medita sobre isso, essa pergunta de Pilatos a Jesus: de onde és tu? A gente também pode fazer essa pergunta. Eu sempre medito nessa pergunta a nós, né? De onde eu vim? Qual é a minha origem? A minha origem. Muitas vezes a gente viveu numa família que teve fracassos, tristezas, pecados graves, brigas, e às vezes a gente não gosta até não gosta da nossa família, porque não fomos felizes, né? Porém, a gente tem que ter essa certeza de que nenhuma família nessa terra é perfeita, nenhuma. Temos que buscar dia a dia a santidade, a conversão, né, a santificação das nossas vidas, da nossa casa, porém, não exigir, não ficar comparando a nossa família com outra, não aceitar a nossa história de vida. O Senhor nos plantou naquela família, é ali que nós temos que dar frutos, é nessa família que onde nascemos, que nós temos que ser felizes, que temos que amar, aprender a amar, a nos santificar. Então, é esse o chamado, né, nesse dia que antecede, né, ao primeiro ano do ano civil, dia 1º, dia de Santa Maria, Mãe de Deus, esse chamado que Deus nos chama a ser felizes aonde nascemos, a buscar a santidade aonde nascemos, e saber que a nossa origem não é daquela família. A nossa origem é de um sonho de Deus. Por pior que tenha sido a minha vida, por pior que a minha vida tenha sido um fracasso, a minha origem é do coração de Deus. Deus sonhou comigo, Deus me quis viva, Deus me quer no paraíso. É para isso que eu nasci, para voltar para Deus
e para morar um dia no paraíso com ele. Isso é a minha alegria. Eu não estou aqui nessa terra para passear, para aproveitar, para beber, para comer, não. Eu estou nesta terra para um dia poder voltar para a minha origem inicial, que é o céu, de onde também Jesus veio. E Jesus, quando volta para dentro da Trindade, ele leva conosco para dentro da Trindade cada um de nós que o Pai sonhou. Então, nós já estamos inseridos pelo batismo na Trindade Santa, nós já estamos lá, e nós temos que chegar. Então, Nossa Senhora, ela tem vindo ao mundo, as aparições de Nossa Senhora, né, são para quê? Para que ela nos prepare, para que ela prepare cada um de nós para ir para o céu, para a segunda vinda gloriosa de Jesus. Jesus vai voltar, e Nossa Senhora, junto com São José, que hoje é um trunfo poderoso na mão de Deus, está preparando esse mundo para voltar para a nossa casa, para o céu, de onde um dia nós somos banidos, né? Por amor, né? Por amor nós somos banidos. Nós ainda temos essa segunda chance. Quando a gente vê que Adão e Eva foram banidos e voltam para este local aonde hoje a gente peregrina de volta para casa, Deus está nos dando uma outra chance. E a gente se pergunta, por que os anjos não tiveram uma segunda chance? Porque quando os anjos se rebelaram, Lúcifer se rebelou e levou com ele 1/3 dos anjos, os anjos eram puros, os anjos eram muito puros, sabiam tudo, eles tinham pleno conhecimento do plano de Deus, conheciam tudo, e eles disseram não. 1/3 disse não, 1/3 foi orgulhoso, 1/3 se rebelou contra Deus. E por que o homem teve uma outra chance? Porque o homem ainda estava num processo de purificação, para depois passar para o céu e viver eternamente com Deus. Nós ainda não tínhamos pleno conhecimento, né, de tudo de Deus, como um dia vamos ter. Então, como a gente estava indo num processo de purificação, de peregrinação, de santificação, Deus, após Adão e Eva, nos dá uma outra chance. Uma chance de voltar, uma chance de estar lá com Ele. E hoje é o dia, junto com Nossa Senhora, da gente dizer sim, eu quero voltar para casa, eu quero dar o meu sim condicional. Muitas pessoas até falam, Nossa Senhora veio preparada já, porque ela não tinha pecado original, e o sim dela foi influenciado já por isso. Não. Nossa Senhora, ela não foi influenciada, ela poderia ter dito não, porque 1/3 dos anjos eram também puros, livres, e disseram não. Ela também poderia ter dado o não. Então, ela teve essa grande graça de ser imaculada, sem pecado. Porém, quando o pecado original entrou no mundo, existem 3 áreas que nós, seres humanos, fomos contaminados. Nós somos contaminados na memória, na imaginação e na afetividade. Então, essas 3 áreas são áreas que nós precisamos vigiar noite e dia, porque são áreas que o pecado original nos marcou. Porém, nós temos 2 áreas que não foram contaminadas pelo pecado original, que são íntegras, que é a inteligência e a vontade. Então, dentro da inteligência e da vontade, nós somos livres, livres para saber o que é certo e o que é errado e dizer sim ou não a Deus. Então, Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado original. E essas 3 áreas que eu disse, memória, inteligência, memória, imaginação e afetividade, ficaram íntegras em Nossa Senhora. Ela nasceu sem o pecado original. E a vontade e a inteligência dela, íntegras também. Então, ela tinha todas as faculdades íntegras. Porém, ela poderia, através da vontade e da inteligência, dizer não a Deus. Mas ela disse um sim total, do início até o final da vida dela. Tem um santo que ele diz que o Pai do céu ficou impressionado com a humildade de Maria, porque depois que ela ficou sabendo que era mãe do Salvador, que seria mãe do Salvador, ela se manteve humilde sempre, até chegar no céu. Ela nunca teve uma atitude de orgulho, de vaidade, tanto que a vida de Nossa Senhora, em todos os momentos dos evangelhos, a gente vê Nossa Senhora de uma forma velada, silenciosa,
humilde, simples. Ela não aparece, ela está sempre humilde. Por isso que tem tão poucas, às vezes, referências de Maria na vida pública, porque ela quis se esconder. Ela não se prevaleceu de ser mãe de Deus. Então, esse chamado, né, que Deus está fazendo para nós hoje. E a gente, assim, antecedendo esse ano de 2025, né, que começa, né, amanhã, no primeiro dia do ano, né, ano novo que estamos vivendo agora de 31 de dezembro de 2024 para 1º de janeiro de 2025. Nosso coração está cheio, né, de expectativa, cheio de esperança, né, cheio de amor, pensando como poderemos fazer esse ano ser melhor, né. Inclusive, essa semana a minha tia faleceu e eu estava conversando com a minha mãe, com o irmão dela, que é irmão de minha mãe, esposo da minha tia que faleceu. Ele já está idoso, né, 82 anos, e o meu tio, ele me fez uma pergunta assim, queria te falar uma coisa, minha sobrinha. Eu estava na casa com os filhos dele, com os netos, e ele viu que a neta levou o namorado lá, e o namorado foi fazer, assim, pedir um consentimento a ele e à família para namorar a menina. Aí o meu tio falou assim, de onde esses meninos estão voltando às coisas mais antigas da nossa época, né? De onde eles estão aprendendo isso, né? E eu tenho visto, assim, jovens, né? Aqui na paróquia mesmo, minha, a gente vai à missa pela manhã todo dia, estou vendo a igreja começar a ficar mais cheia de jovens, a igreja matinal cheia de jovens, de pessoas, né, numa missa semanal. Então, meu tio perguntou, de onde esses meninos estão aprendendo isso? De onde eles estão aprendendo a voltar atrás naquela vida simples, daquela forma mais pura que a gente viveu, né? Então, eu falava com ele, meu tio, é o reino de Deus que está se instaurando de forma rápida também. O mundo está caminhando, o mundo está com as coisas erradas, mas Deus também está com pressa, né? O reino está crescendo, né, como fermento na massa. E eu tenho visto realmente hoje os jovens estão, assim, passando de um lado, assim, bem ruim para a outro extremo de querer Jesus 100%, né, de querer buscar a santidade, de querer viver essa santidade. Então, a gente fica feliz, espera que esse ano de 2025 traga-se muita santidade no nosso meio. Precisamos evangelizar, precisamos buscar, né, precisamos evangelizar os jovens, que eles estão com o coração aberto, né? Eu, assim, muito no meu silêncio, rezando, porque eu fico, assim, vendo meus filhos, assim, não podemos, falamos, mas hoje a gente deixa, cada um está com a sua vida, já meus filhos já são adultos, uma que mora no Peru, outro dia ela me ligou, mãe, fiz um retiro, porque lá os retiros separados, mulheres e homens, né? Eu fiz um retiro, esse fim de semana, deixou a menininha pequena com o pai, e no outro fim de semana teve o retiro do esposo. Eu só agradecendo a Deus, assim sem poder estou de longe, mas orando sem cessar e vendo o reino de Deus também acontecendo na vida dos meus filhos. Meu filho também que está em São Paulo, ele poderia até estar, assim, longe de Deus e numa cidade como São Paulo, que é grande, né? Mas ele está descobrindo Deus em tantas coisas, na música, ouvindo músicas gregorianas. Agora descobriu Santo Agostinho, eu sou até da terceira ordem da Frazar, né, consagrada, e eu vi, assim, Santo Agostinho, ele se encantou com Santo Agostinho, está estudando os livros de Santo Agostinho, então a gente começa a ver, eu não falo nada, só no silêncio, a gente começa a ver Deus agindo, né? Às vezes a gente reza, né, intercede, abre caminhos, né, como no advento, abre os caminhos, vai tirando, né, as montanhas, tentando tirar, aplainar os caminhos para que Jesus entre no coração dos nossos filhos, e a gente vai vendo, assim, de forma, às vezes lenta, mas silenciosa e profunda, como Deus está agindo, né? Então, Deus é maravilhoso, obrigada, Jesus, porque Jesus está vivo, porque nasceu no nosso meio, porque Ele vem a cada dia para nós, e um dia voltará em glória, e a gente poderá voltar para o céu, né? Porque aonde é a nossa casa, né? Agora vamos meditar por que Deus quis uma mãe para nos salvar. Por que Ele precisou de Maria, né? Primeiro pelas profecias, né? Ele quis cumprir as profecias, né?
Então, Deus também precisava de um homem puro, porque quando entrou o pecado original, para vencer o pecado, não poderia ser qualquer homem. Tanto que a gente vê que Deus não quis a oferta de Abraão oferecendo Isaac, porque o sangue de Isaac não seria capaz de salvar a humanidade. Por quê? Porque era pecador. Então Deus precisava de um homem puro. Por isso Jesus se fez esse homem puro, que é Deus, só ele poderia vencer o pecado, explodir a morte e nos levar de novo para casa. Então, ele também precisava, Jesus precisava nascer, porque nós estávamos sob a lei. Então, a gente precisava que tudo acontecesse dentro da lei para que a gente fosse livre. Então, nós somos remidos pelo sangue de Cristo, mas Cristo entra na nossa história como um homem, Deus, mas como um homem que nasceu de uma mulher. Então, Deus precisou de Maria para que a gente pudesse ser remido dentro da história, dentro daquilo que Deus planejou para nós, homens. Deus, ele respeita aquilo que ele fez, ele age dentro da história, dentro daquilo que ele criou. Deus é sempre o mesmo, ele não muda. Então, ele não muda um fato para poder ajudar aquela situação, não. Ele é o mesmo sempre. Então, ele respeita aquilo que ele mesmo criou, né? E na queda de Adão e Eva, Deus já anunciou: eu porei ódio entre ti e a mulher, isso em Gênesis 3, entre tua descendência e a dela. Ela, Maria, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o calcanhar são quem? Nós, os consagrados, aqueles que estamos juntos a Nossa Senhora, seguindo, formando o exército dela, né? Então, aí, nesse versículo, em Gênesis 3, a gente já vê a promessa messiânica de que Maria ia ser a mãe do Salvador.